Se você observar com atenção, verá que todo ser humano carrega uma dor. Alguns escondem atrás da arrogância. Outros disfarçam com performance social, bom humor, agressividade ou hiperprodutividade. Mas a dor está lá, operando em silêncio, moldando decisões, sabotando relações, guiando impulsos. É nesse ponto que a Lei 33 começa a se revelar. Descubra o ponto fraco de cada um. Mas o que Maquiavel teria visto nessa lei que a torna ainda mais perigosa? Ele teria compreendido que o ponto fraco de uma pessoa não é apenas uma vulnerabilidade, é uma chave. Uma porta de entrada para seu comportamento, suas reações, sua confiança e, se bem explorado, sua lealdade. A dor humana não é apenas sofrimento, ela é memória emocional crua. É material não resolvido que fica ali, pressionando o coração, escondido sob camadas de normalidade. E aqui vai uma verdade dura. Quem compreende a dor do outro e sabe tocá-la com precisão, pode levá-lo para onde quiser. Você pode argumentar com lógica, oferecer provas, fazer promessas, mas nada move alguém tão profundamente quanto sentir que você entende sua dor, sua ausência, seu vazio. Porque quando alguém se sente visto na sua fragilidade mais íntima, ele abaixa a guarda. E onde há entrega emocional, há abertura para a influência. O ponto fraco não é óbvio, ele é protegido. As pessoas passam a vida construindo armaduras ao redor do que mais as machuca. Raramente você verá alguém admitindo: eu me sinto insuficiente. Eu tenho medo de ser abandonado. Eu nunca me recuperei daquele fracasso. Eu odeio ser ignorado. Eu finjo autoconfiança porque me sinto pequeno. Ninguém diz isso em voz alta, mas o corpo mostra. O olhar entrega. A linguagem escapa. Os padrões se repetem. E é por isso que o verdadeiro estrategista de poder não se prende ao que a pessoa diz. Ele lê o que ela não consegue esconder. Quando alguém reage com raiva desproporcional a uma crítica, ali está uma dor. Quando alguém tenta controlar tudo, ali mora o medo de perder. Quando alguém precisa estar certo o tempo inteiro, ali está o trauma de ter sido diminuído. Quando alguém brinca demais, seduz demais, se doa demais, geralmente está tentando compensar algo que ainda dói. A dor, portanto, é um mapa. E quem decifra esse mapa encontra a entrada para o comando emocional. Maquiavel via isso com brutal clareza. Ele sabia que um governante não precisa apenas vencer batalhas. Precisa vencer pessoas, uma por uma se necessário. E o modo mais eficaz de fazer isso não é pelo medo direto ou pela recompensa imediata. É pela compreensão estratégica das motivações ocultas. Maquiavel enxergava o ser humano como previsível na sua dor. E por isso, ensinava que, ao identificar onde dói, você passa a saber o que mover, o que prometer, o que oferecer. A dor é uma linguagem primitiva. Não precisa de tradução. Ela se comunica por meio da intensidade da reação emocional. Quando você entende o que dói no outro, você entende o que ele teme perder, o que ele quer proteger, o que ele ainda não superou. E ali nasce o controle. Exemplo histórico. Vamos ilustrar isso com uma situação inspirada em várias figuras de poder do passado. Imagine um ministro que deseja controlar um general respeitado. Esse general é temido, admirado, estrategista, difícil de manipular. Mas o ministro descobre algo. Esse general foi rejeitado na juventude por uma elite nobre. Nunca foi aceito como parte da aristocracia, mesmo após inúmeras vitórias. Então o ministro age com precisão. Ele propõe ao rei que condecore o general com um título simbólico. Organiza uma cerimônia pública. Escreve discursos que falam de pertencimento, reconhecimento, ancestralidade. O general, enrijecido por anos de batalhas, chora em silêncio. Sente pela primeira vez que foi aceito.
A partir dali, ele não resiste mais ao ministro, porque aquele homem tocou exatamente onde doía e ofereceu cura. Essa é a essência da Lei 33. Entender a dor é mais eficaz do que expor a dor. Aqui está um ponto-chave que diferencia manipulação primitiva de manipulação estratégica. Você não deve usar a dor para atacar, mas para se aproximar. Quando você expõe a dor do outro de forma direta, cria resistência, vergonha, afastamento. Mas quando você demonstra compreender, sem julgar, cria uma ponte emocional. O outro sente que você sabe o que ninguém mais sabe. E ao invés de lutar contra você, ele se conecta. Você se torna alguém perigoso e confiável ao mesmo tempo. E isso gera admiração velada e submissão emocional. A dor como âncora silenciosa da decisão. Quando alguém sente que você entende seu sofrimento e, mais do que isso, que você pode aliviar ou ressignificar essa dor, você se torna um elo emocional poderoso. E aqui está a armadilha sutil. Mesmo que a pessoa não precise mais de você racionalmente, ela continuará próxima. Porque emocionalmente, ela já vinculou seu alívio à sua presença. Isso é domínio emocional. Sem gritar, sem mandar, sem pressionar, você se torna um referencial interno. Uma figura que a pessoa inconscientemente associa à sua cura, à sua proteção, à sua identidade. E esse é o ponto máximo da Lei 33. Quando você descobre a dor do outro e a acolhe com inteligência, você deixa de ser só alguém importante. Você se torna indispensável. No próximo tópico, vamos explorar como identificar essa dor escondida atrás de máscaras de força e performance. Porque o verdadeiro ponto fraco quase nunca está no que o outro mostra. Está no que ele evita mostrar. Ninguém carrega uma placa dizendo: aqui está o meu ponto fraco. As fragilidades reais não são entregues. Elas são protegidas. E quanto mais profundas, mais bem disfarçadas. Se no tópico anterior entendemos que a dor é a chave para o controle emocional, agora precisamos aprender a encontrá-la mesmo quando está escondida por trás de força, arrogância ou aparente autoconfiança. Maquiavel sabia disso com perfeição. Para ele, a política não era feita apenas nos salões e nos conselhos. Era feita na observação silenciosa dos gestos, nos silêncios entre as palavras, nos olhos que desviam. Porque o ser humano mente com a boca. Mas a dor se entrega no comportamento, e é exatamente aí que o estrategista de poder se destaca. Ele enxerga o que está sendo encoberto. Ele decifra o que outros ignoram. E ao fazer isso, encontra o ponto de acesso à mente e ao coração do outro. O ponto fraco quase nunca está onde parece. A armadura mais visível geralmente protege a ferida mais sensível. O controlador tem medo de ser traído. O arrogante tem medo de parecer pequeno. O agressivo teme ser rejeitado. O superindependente foi profundamente decepcionado. O que quer agradar a todos teme o abandono. O que critica tudo, secretamente se odeia. Esses são mecanismos de defesa emocionais. São formas inconscientes de evitar sentir novamente a dor original. E o mais interessante? Nem a própria pessoa sabe disso com clareza. Por isso, o seu papel como estrategista não é julgar, mas mapear. Observar com distância e precisão. Como um cirurgião que estuda o corpo antes de abrir a pele. E onde você vai encontrar esses sinais? 1. Nas reações exageradas. Sempre que alguém reage de forma desproporcional a algo pequeno, há um gatilho escondido ali. Por exemplo, alguém se irrita demais por ser interrompido. A questão não é a interrupção, é a sensação de ser invisível, de não ser valorizado. Talvez um trauma antigo, talvez um padrão familiar, ou alguém que se revolta com uma crítica simples. O problema não é o que foi dito, é o medo constante de não ser suficiente. Essas reações revelam as zonas sensíveis. São áreas que a pessoa tenta proteger com força.
mas que você pode acessar com sutileza. 2. Nas repetições de discurso. Quando alguém repete demais uma frase, um tema ou uma defesa, geralmente está tentando se convencer daquilo. Eu não preciso de ninguém. Eu sou muito forte. Comigo é assim. Não gosto de depender. Eu aprendi a confiar só em mim. Repare, quanto mais alguém afirma algo com intensidade emocional, mais você deve desconfiar que existe fragilidade por trás. Porque quem realmente é forte não precisa reafirmar o tempo todo. Quem realmente é livre não grita independência a cada conversa. 3. Nos vínculos mal resolvidos. Outro ponto estratégico de observação. As pessoas com quem esse indivíduo ainda tem vínculos emocionais mal elaborados. Um pai ausente que ainda é tema constante. Um ex-relacionamento que continua sendo citado, mesmo negativamente. Um rival que o irrita mais do que deveria. Um fracasso do passado que ainda o define internamente. Esses vínculos revelam feridas abertas. E cada ferida é uma oportunidade, se você souber acessar com sutileza. 4. Naquilo que a pessoa critica nos outros. Existe um ditado psicológico afiado. Aquilo que você critica compulsivamente no outro é aquilo que você mais teme em si mesmo. Essa frase revela uma mina de ouro para quem quer mapear pontos fracos. A crítica constante a um tipo de comportamento, a uma personalidade ou a um estilo de vida pode esconder um desejo reprimido, uma inveja não assumida ou uma dor não curada. Por exemplo, quem critica quem tem dinheiro muitas vezes sente vergonha por não ter. Quem zomba de quem mostra vulnerabilidade geralmente tem pavor de ser visto como fraco. Quem ataca quem se expõe costuma sofrer por não ter coragem de fazer o mesmo. Por trás de cada ataque existe uma projeção, e por trás da projeção, a fragilidade. O ponto fraco é sempre emocional, nunca apenas racional. As pessoas costumam pensar que o ponto fraco de alguém está em falhas técnicas, ignorância ou falta de habilidade. Isso é superficial. O verdadeiro ponto fraco é emocional. É aquilo que, quando tocado, desorganiza a pessoa por dentro. Faz ela perder o controle, mudar o tom, tentar se defender. É a área onde ela perde a racionalidade e se entrega ao impulso. E é ali que mora o acesso ao comportamento. Porque quem perde o controle emocional, perde a autonomia de escolha. E nesse momento você pode direcioná-la ou dominá-la, sem resistência consciente. Maquiavel saberia o que fazer com isso. Ele diria: se você entende o que o outro teme, você entende o que o move. Se você entende o que o outro sente falta, você entende o que ele vai aceitar. E se você entende o que ele precisa esconder, você entende onde ele é vulnerável. Ele não usaria esse mapa para atacar diretamente, mas para controlar silenciosamente, criar confiança, oferecer o que falta, manter proximidade e, no momento certo, agir com precisão. A fragilidade mapeada é uma alavanca de influência. Quando você sabe exatamente onde o outro sangra, você pode consolar ou cutucar, prometer ou ameaçar, validar ou humilhar, curar ou manter em dependência. Tudo depende do tipo de domínio que você quer exercer. Mas para isso, antes de tudo, você precisa observar. Com calma, com silêncio, com distanciamento emocional. Como quem monta um quebra-cabeça sem pressa, mas com precisão cirúrgica. No próximo tópico, vamos explorar como usar esse conhecimento para se conectar emocionalmente, ganhar confiança e transformar o ponto fraco do outro em uma porta de acesso para influência contínua. Saber onde o outro sangra é poder, mas tocar na ferida com brutalidade é burrice, porque toda dor vem acompanhada de um mecanismo de defesa. E se você a acessa de forma direta, grosseira ou apressada,
O efeito é o oposto do controle. O outro fecha, foge, se blinda e talvez nunca mais se permita confiar em você. É por isso que, ao identificar a dor, você não age, você aproxima, não invade, você convida. E essa é uma das manobras mais refinadas da Lei 33, sob a ótica de Maquiavel. Faça com que o outro se sinta compreendido antes de se sentir vulnerável. Você precisa entender, a dor é um portal, mas só se abre para quem não tenta forçá-lo. O verdadeiro acesso começa na confiança emocional. Antes de influenciar, é preciso conquistar espaço interno. Um espaço na mente, um espaço no coração. Um lugar onde o outro sinta que pode se mostrar sem ser exposto. E o caminho mais direto para esse espaço não é empatia clichê. É espelhamento emocional sutil. Maquiavel não usaria a palavra empatia. Ele usaria algo mais estratégico, reflexo psicológico. A capacidade de entrar na linguagem emocional do outro sem parecer invasivo. Isso começa com algo simples: validar a experiência sem julgar a reação. Por exemplo, alguém mostra rigidez extrema no controle, em vez de dizer, você precisa aprender a soltar mais. Diga, imagino que assumir o controle seja a forma que você encontrou de não deixar tudo desandar. Só essa frase quebra resistências. O outro sente que você entendeu. E muitas vezes, esse simples ato de ser compreendido já abre a porta. A dor não quer ser resolvida, ela quer ser reconhecida. Esse é o erro de 90% das pessoas que tentam ajudar, curar ou aconselhar. Elas tentam resolver, mas a dor emocional não quer uma solução imediata. Ela quer testemunho. Ela quer saber que alguém viu o que doeu, que alguém entendeu sem julgamento. E é exatamente aí que você ganha espaço emocional. Porque quando você é o único que não tenta consertar o outro, você se torna o único lugar onde ele pode ser verdadeiro. E ser verdadeiro diante de alguém é o mais profundo tipo de conexão. A conexão emocional verdadeira gera dependência psíquica. O que você acha que acontece quando uma pessoa passa a sentir que só com você ela pode falar o que realmente sente, pensa ou teme? Ela começa a associar sua presença com alívio emocional, com aceitação sem crítica, com clareza interna. E mesmo que racionalmente ela ainda tenha poder de escolha, emocionalmente ela já criou uma âncora. Essa âncora te transforma em referência, em porto emocional. E tudo o que você disser, sugerir ou propor a partir daí, passa por um filtro emocional de confiança afetiva. Você não está mais apenas influenciando. Você está moldando a lente pela qual o outro vê a si mesmo. Mas como fazer isso sem parecer manipulador? A resposta está no posicionamento sutil. Você não se apresenta como quem tem todas as respostas. Você não diz o que o outro deve fazer. Você não assume o papel de salvador. Pelo contrário, você se mostra como alguém que escuta com precisão, valida com inteligência e oferece sugestões com delicadeza. A sua autoridade nasce do respeito emocional, não da imposição. E por isso, ela é mais forte. Porque não provoca resistência, não cria cobrança, não desperta defesa. Ela se instala silenciosamente e permanece. A dor, quando compartilhada, cria fidelidade emocional. Pessoas não são leais a quem sempre esteve certo. São leais a quem estava lá quando elas estavam fracas. É por isso que os vínculos mais profundos da vida não nascem nos momentos de festa, mas nos momentos de queda. Quem esteve lá, quem viu o lado sombrio e não se afastou, ganha um lugar que nenhum argumento lógico alcança. Você não precisa ser terapeuta, nem guru, nem conselheiro. Você precisa ser presença segura. E fazer isso com inteligência emocional suficiente para não parecer oportunista. Você não se oferece como solução.
Você apenas permite que o outro te associe com leveza. E a partir daí, cada vez que ele se sentir mal, ele se lembrará de você. E cada vez que pensar em agir, vai querer saber o que você pensaria. Isso é influência real. É poder emocional. É território interno conquistado. Maquiavel aplicaria isso com frieza estratégica. Ele saberia que essa conexão profunda não deve ser forçada, nem usada com pressa, mas que, uma vez estabelecida, pode ser mantida por anos. E quanto mais você entender o que move o outro, mais poderá direcioná-lo sem parecer que está conduzindo. Você será ouvido antes mesmo de falar, respeitado antes mesmo de ordenar, aceito antes mesmo de ser questionado, porque você não está mais falando com a mente, você está falando com a dor. E quem fala com a dor, fala direto com o núcleo do ser. No próximo tópico, veremos como sair da esfera emocional para a esfera prática, como usar essa conexão com a dor para conduzir ações, decisões e até fidelidade, sem nunca precisar confrontar diretamente. A dor identificada e a confiança construída são apenas o começo. O verdadeiro movimento estratégico acontece quando aquela ferida, aquela memória que corrói por dentro, deixa de ser apenas um mapa e passa a ser alavanca. Um ponto onde você aplica pressão sutil, produção de significado e pequenos incentivos para gerar comportamento. Mas atenção, alavanca não é martelo. A arte está em mover sem quebrar. Em conseguir que o outro tome atos alinhados ao seu interesse porque a sua presença aparece para ele como a solução plausível, o alívio percebido, a saída que vale o risco. A seguir, o passo a passo prático e as técnicas mais elegantes para transformar sofrimento em condução de ação. 1. Estruture a promessa de alívio. Ofereça um caminho concreto, não apenas palavras. Quando a dor é exposta e aceita por você, a oferta de alívio deve ser crível e imediata. Não diga, vou ajudar, sem detalhar como. A promessa funciona melhor quando existe um pequeno passo visível. Estruture em 3 partes: reconhecer a dor, validação. Oferecer um pequeno gesto de alívio, ato simbólico e concreto. Propor um próximo passo que exige comprometimento. Exemplo prático. O subordinado tem medo de errar e evita iniciativas. Ao validar, vejo como você ficou exposto antes. Ofereça um microteste. Faz só um protótipo curto. Eu acompanho. Se falhar, assumimos como aprendizado. O gesto reduz o risco. O microteste gera prova social interna e o próximo passo exige participação ativa. 2. Use a economia da troca. Alívio por compromisso. As pessoas aceitam dor quando percebem um saldo emocional positivo. Transforme sua oferta em troca. Dê algo, atenção, reconhecimento, proteção simbólica. E receba algo, ação, lealdade, exposição controlada. Essa dinâmica ativa princípios psicológicos robustos, reciprocidade e consistência. Quem recebeu alívio tende a retribuir. Quem se compromete publicamente tende a seguir coerente com o compromisso. Cuide para que o custo pedido seja proporcional ao alívio oferecido. Comece pequeno e escale via compromissos sucessivos. Tática Foot in the Door. Cada novo passo se apoia no anterior e a pessoa já está psicologicamente investida. 3. Crie microcerimônias de reconhecimento, ritualize a mudança. A dor transforma-se em motivação quando há celebração dos pequenos avanços. Rituais são poderosos. Um elogio público, um certificado simbólico, uma menção em reunião, um pequeno brinde. Esses sinais tornam o progresso socialmente visível e aumentam o custo emocional de retroceder. Quanto mais você consegue transformar a superação da dor em identidade, agora você é quem enfrenta, mais difícil será para a pessoa abandonar o novo comportamento. Ritualiza-se a lealdade.
4. Use contrastes e ancoragem emocional. Coloque lado a lado o antes doloroso e o depois possível, mas faça isso com imagens e histórias concretas. O contraste acentua valor. Mostre exemplos de quem não mudou e sofreu, sem humilhar, apenas evidenciando consequências plausíveis, e exemplos de quem arriscou e ganhou, mesmo que os ganhos sejam parciais. Ancore a emoção com frases curtas e símbolos. Você pode continuar invisível ou pode ser lembrado. A ancoragem simplifica a escolha emocional. A pessoa prefere o alívio que você oferece, porque a alternativa parece pior. 5. Manipule a urgência com cuidado. Pressão temporal moderada. A dor funciona melhor quando há um gatilho temporal, uma oportunidade única, um prazo, um risco crescente. Urgência faz o medo converter-se em ação, mas excesso de urgência gera pânico ou resistência. Use prazos plausíveis, motivos reais, evento externo, mercado, saúde, e motive com recompensas de curto prazo para quem agir. Exemplo: se apresentarmos até sexta, teremos visibilidade no comitê. Depois, a chance só volta em 3 meses. A pessoa age para evitar perder algo concreto. 6. Garanta a ilusão de escolha. Permita autonomia em pequenos pontos. Mesmo enquanto empurra, dê ao outro espaço para decidir como executará a ação. A sensação de agência reduz ressentimento. Ofereça opções que todas alinhadas ao seu objetivo. A técnica vista na Lei 31. Assim, o indivíduo sente-se dono da decisão, embora você tenha desenhado o caminho. 7. Use provas sociais e testemunhos. Legitime a saída do sofrimento. Pessoas confiam em quem já passou pela mesma dor e triunfou. Apresente casos, depoimentos, narrativas breves de transformação. Eles funcionam como validação externa e reduzem o risco percebido. Se possível, faça com que alguém próximo do alvo conte sua história. A recomendação do par gera adesão. 8. Mantenha ciclos de reforço. Não abandone a relação após a ação. A lealdade se consolida por repetição. Após a pessoa agir, recompense com reconhecimento, consequências tangíveis, promoção simbólica, novo status e pequenas vantagens contínuas. Se você desaparecer depois do compromisso, o vínculo arrefece e pode virar culpa e ressentimento. O cuidado contínuo transforma a obediência temporária em fidelidade duradoura. 9. Controle a exposição pública. Use a vergonha como ferramenta com reservas. A vergonha pública acelera a conformidade, mas é perigosa. Use-a apenas em ambientes onde a pessoa já aceita a narrativa. Preferencialmente, trabalhe com reconhecimento público para reforçar. Evite humilhações que exponham fragilidades que podem virar vingança. O objetivo é moldar comportamento, não criar inimigos. 10. Monitore sinais de saturação e ajuste antes de quebrar o vínculo. Toda alavanca tem ponto de ruptura. Fique atento a sinais. Irritação crescente, sarcasmo, isolamento, evasão, comentários passivo-agressivos, linguagem corporal de fechamento. Quando aparecerem, reduza a pressão, ofereça descanso simbólico, reafirme suporte e reframe a narrativa para restaurar segurança. Perder o timing pode transformar influência em ódio. Micro-história para ilustrar. Um gerente de produto precisava que um analista arriscasse uma apresentação arriscada para investidores. O analista, marcado por um erro público antigo, tinha pavor de falhar. O gerente não forçou. Primeiro, validou a dor na conversa privada, contou um caso próprio de fracasso, ofereceu um roteiro de fala conjunta, microgesto de alívio, pediu que o analista só apresentasse o primeiro slide no teste interno, microcompromisso, celebrou o teste com um elogio público, ritual, e deu a ele a palavra-chave para usar na reunião, símbolo. O analista apoiado foi à frente. O resultado?
reconhecimento e um vínculo consolidado com o gerente, lealdade nascida da cura parcial e da oportunidade. Usar a dor do outro como alavanca é técnica de alto impacto e alto risco. Quando bem feita, gera ação, fidelidade e transformação. Quando mal feita, destrói relações e vira combustível de retaliação. Maquiavel amaria a eficácia, mas também sabia que príncipes sábios preservavam o tecido social. Destruição cega corrói autoridade. Portanto, aplique pressão com precisão, ofereça alívio genuíno, ritualize progresso e monitore a reação. Assim, você transforma a fragilidade em força e faz do sofrimento alheio, com frieza e cuidado, a matéria-prima do seu poder. Toda influência emocional exige equilíbrio, e nenhuma é mais delicada do que aquela construída sobre a dor. Porque ao mesmo tempo em que a ferida oferece acesso direto à mente e ao comportamento, ela também carrega uma camada profunda de vergonha, sensibilidade e proteção. Se você toca demais, o outro recua. Se você toca com violência, o outro revida. Se você expõe, o outro se afasta. É por isso que a Lei 33 vem com uma advertência silenciosa. Descobrir o ponto fraco é só metade do caminho. Preservar o vínculo ao usá-lo é o que define se você terá poder ou apenas teve acesso. O que realmente rompe o vínculo não é o fato de você saber da dor. É como você lida com esse conhecimento. A pessoa aceita ser vulnerável apenas enquanto se sente segura na sua presença. Quando ela percebe que você pode usar isso contra ela, ridicularizá-la em público, controlar demais seus passos ou manipular sem sensibilidade, ela ativa o sistema de proteção emocional, e esse sistema se manifesta como afastamento frio, silêncio estratégico, racionalização dos próprios sentimentos e, em alguns casos, ruptura total e vingança emocional. Maquiavel alertaria: o povo pode perdoar quem governa com firmeza, mas nunca perdoa quem o humilha em suas dores. E como evitar essa quebra e manter o controle sutil? 1. Nunca use a dor como ameaça. Use como ponto de confiança. Jamais diga frases do tipo: você está assim por causa daquele trauma. Eu sei por que você age assim. Se você não fizer, é porque ainda está preso no seu passado. Essas frases soam como violação emocional. A dor vira moeda de chantagem e você se torna um risco. O cérebro da pessoa ativa o modo de defesa automática. Em vez disso, trabalhe com: confio que você está pronto. Acho que você superou mais do que imagina. Essa situação não define mais você. Aqui, você está reposicionando o valor da dor, de fraqueza para força, de vergonha para superação. E com isso, você mantém o vínculo e ainda aprofunda a influência. 2. Proteja o segredo emocional. Nunca compartilhe com terceiros. Uma das formas mais rápidas de perder o controle emocional sobre alguém é quebrar a confidencialidade da dor dele. Mesmo que você use indiretamente, mesmo que não cite nomes. A pessoa sempre sente quando você está usando sua fragilidade como ferramenta pública. Maquiavel sugeriria: a dor do outro, uma vez revelada a você, deve ser tratada como propriedade sagrada. Proteger o ponto fraco do seu aliado é o que o torna ainda mais leal. 3. Controle a frequência da ativação. Você não deve usar o ponto fraco constantemente. Quanto mais você toca na mesma ferida, mais você drena o vínculo emocional. Use de forma pontual, estratégica. A cada novo acesso, feche a porta com cuidado e ofereça alívio. Nunca deixe a ferida aberta. O ideal é que a pessoa sinta que evoluiu a cada interação com você, que se doeu, foi por um bom motivo, e que sempre há apoio, não cobrança excessiva. 4. Nunca se torne dependente da fragilidade do outro. Há uma armadilha silenciosa. Às vezes, ao perceber que tem poder sobre alguém por meio da dor, você começa a usar isso como principal forma de influência.
Mas isso cria uma relação tóxica de dominação emocional. E mais cedo ou mais tarde, o outro vai perceber. E quando isso acontecer, toda a confiança será rompida. Por isso, trabalhe a dor como ponto de entrada, não como estrutura permanente. Ajude o outro a caminhar, evoluir, crescer. E à medida que ele se fortalece, mude o tipo de influência, de emocional para estratégica, de sensível para admirável, de cuidador para aliado. Esse é o segredo da continuidade. A lealdade verdadeira não nasce só da vulnerabilidade. Ela nasce da sensação de que, mesmo sabendo o pior sobre mim, você me tratou com dignidade. Você não me usou. Você me viu e me protegeu. Essa confiança profunda não se compra. Ela se constrói. E quando bem cuidada, ela não apenas gera obediência. Ela gera devoção. E o que fazer quando o vínculo começa a rachar? Sinais comuns de rompimento iminente. O outro evita conversas longas, responde com racionalizações, recua em decisões que antes aceitava, ou muda o tom e tenta te tratar como igual. Esse é o momento de recuar estrategicamente. Reduzir a ativação emocional, mudar o foco para colaboração, resultados práticos ou reconhecimento. Mostre que sua presença não está vinculada à dor, e sim ao crescimento. Com isso, você reconstrói o vínculo de forma mais sólida, mais madura e ainda mais difícil de quebrar. Fechando o ciclo da Lei 33. Saber onde o outro é fraco é apenas o começo, mas o verdadeiro poder surge quando você decide o que fazer com isso. Você pode humilhar e será temido. Você pode curar e será amado. Você pode proteger e será seguido. Ou pode guiar e será lembrado como necessário. Maquiavel talvez escolhesse o temor. Mas até ele, em sua frieza, sabia que o poder mais duradouro não é aquele que faz o outro se curvar. É aquele que faz o outro querer continuar caminhando ao seu lado. E essa é a diferença entre quem manipula por impulso e quem constrói influência profunda, precisa duradoura. Agora que você aprendeu a dominar o ponto fraco de cada pessoa, a próxima pergunta é: você está preparado para dominar sua própria presença e usá-la como um trono? Porque na próxima lei, a Lei 34, seja real com seu estilo, haja como um rei para ser tratado como tal. Vamos descobrir como consolidar o poder pela postura, pela aura e pela forma como você se posiciona no mundo. E se esse conteúdo te fez enxergar o poder por um ângulo que poucos têm coragem de explorar, aproveita agora para deixar o like e se inscrever no canal. Esses 2 segundos fazem muita diferença e mostram que esse tipo de conteúdo merece continuar chegando até você. E depois que clicar no like, toca no botão Hipar, que ajuda demais a fortalecer canais como este, que entregam conteúdo com profundidade, sem enrolação. E claro, se você chegou agora, tem uma playlist completa com todas as leis já analisadas, da Lei 1 até aqui. Assiste na sequência e você vai perceber como cada lei se conecta à outra como peças de um jogo muito maior.